Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, eu falo sobre a teoria do caos. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. Já ouviu todos os episódios do canal? Ainda não? São 250 episódios no ar. Estão lá disponíveis com muita informação, muita curiosidade, muita dica interessante para você. Então se programe, vá ouvindo mais de um por semana, ou então maratone e ouça, coloque seu conhecimento em dia sobre esse mundo maravilhoso das neurociências. E eu conto com a sua ajuda para manter esse projeto vivo. Compartilhe o canal, os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho, em suas redes sociais. São esses compartilhamentos e é a audiência que garante a continuidade do projeto. Eu conto com a sua ajuda e conto também com a sua visita lá no meu site www.adrianofreitas.com. Tem informações profissionais minhas, projetos que eu desenvolvo e também outros materiais sobre as neurociências, além de você também poder curtir nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook, Quora. Só no YouTube que é um pouquinho diferente, é neurociência-af, contando também, como eu sempre convido, com a sua ajuda através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Você pode enviar sugestões de tema, elogios, críticas, sugestões, o que você quiser. É só escrever para um desses canais e eu vou ter o imenso prazer em te responder pessoalmente. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. E o assunto desse episódio é extremamente instigante. Nos faz refletir, nos faz pensar, nos faz compreender muitas coisas que parecem incompreensíveis quando a gente não conhece. E é um assunto que desafiou inclusive a física clássica de Newton, que é a teoria do caos. Muita gente já deve ter ouvido falar de uma expressão, né, uma frase que diz que o bater de asas de uma borboleta na China pode gerar um furacão na América. Parece uma coisa fantasiosa, mas é verdade, tá? Isso tem fundamento, tem comprovações, apesar de ser algo extremamente difícil e raro, mas sim, um bater de uma asa de uma borboleta pode virar um furacão. E você vai entender por que nesse episódio. O fato é que Newton, ele sempre pregava, né, ele acreditava que as previsões são possíveis quando os dados são perfeitos, né? Por quê? Ele acreditava que tudo segue uma regra, né? Seguem leis imutáveis, tudo. E a partir do momento que você tinha os dados perfeitos e sabia como as coisas reagiam, e quais as consequências de cada coisa, qual o resultado, você, a partir desses dados perfeitos iniciais, você chegaria a resultados perfeitos, ou seja, você conseguiria prever os resultados de uma forma perfeita. Porém, ele não contava com uma coisa, e aí entra a teoria do caos. Ele não contava com o fato de que os dados perfeitos são impossíveis ou inviáveis na grande maioria dos casos. Lógico, há situações onde os dados perfeitos são possíveis de serem obtidos, né? Aqueles dados precisos, certinhos,
e que com base neles a gente realmente pode chegar a um resultado previsível. Porém, em sistemas complexos, né, em mecanismos complexos, em ambientes complexos, isso já deixa de ser possível, né? Então, quando a gente fala de uma fórmula matemática, 2 mais 2 são 4, ok, você tem dados perfeitos, né? 2, pegou 2, colocou mais 2, deu 4. Então, isso daí é tranquilo. Porém, a coisa muda quando a gente aumenta a complexidade, né? E aqui eu comecei falando de matemática, mas vale para toda a nossa vida. E eu vou chegar nas neurociências, é só aguardar um pouquinho. Se a gente pegar, tá? Imaginando aí, mesmo quem não é bom em matemática, se a gente vai para aquelas fórmulas muito complexas, aquelas fórmulas de engenharia, de física, de astrofísica, que são fórmulas gigantescas, né? A gente começa a ter cálculos que não são precisos, eles não geram números inteiros, né? Quando a gente está lidando com 2 mais 2 são 4, ok, são números inteiros. Só que a gente tem uma fórmula lá enorme que vai gerar aquele número 3,2579439639654, ou seja, gera um número gigantesco. E muitas vezes esse número não tem fim, é aquela dízima, né? O número vai toda a vida. E aí o que a gente costuma fazer na matemática? Aproxima, né? Você coloca 2 casas decimais, 4 casas decimais, 6 casas decimais, depende da aplicação e do que você vai utilizar. E aí segue fazendo os cálculos com aquele resultado aproximado. E nessas situações, a gente considerando aí astrofísica, considerando física e diversos outros assuntos, ao fazer essa aproximação, a gente obtém um resultado e esse resultado muitas vezes vai ser utilizado em outras fórmulas, que vai ter um resultado utilizado em outras e assim por diante até chegar no final do que a gente busca. Então, partindo dessa ideia, a gente pode dizer que esses dados que estão sendo utilizados repetidamente, eles deixam de ser perfeitos. Por quê? Porque você não consegue ter um dado preciso, é isso. Porque simplesmente você aproximou, você ignorou números que vinham ali depois. Ok? Acontece que aí é que está a jogada de tudo, né? Que uma pessoa que se chamava Edward Lorenz, que é o meteorologista, foi lá na década de 60, por aí, ele percebeu que quando ele trabalhava com alguns modelos meteorológicos e ele tinha que aproximar números, né? Porque principalmente naquela época não tinha computadores avançados como hoje, que se consegue ir muito além nas casas decimais. Mas naquela época não. Muitos cálculos eram feitos inclusive à mão. Então, ele começou a perceber que quando ele aproximava números e seguia fazendo os cálculos com números aproximados, essas pequenas variações lá no início do cálculo geravam resultados totalmente divergentes e totalmente alterados e totalmente impactados lá no fim. Então ele começou a perceber que pequenas variações podem gerar grandes impactos. E essa percepção dele originou o que hoje é conhecido, né, ficou conhecido como efeito borboleta, tá? Que nada mais é do que a ideia de que pequenos fatos, pequenas variações podem alterar o funcionamento de todo um sistema. Isso, então, inicialmente, foi observado na meteorologia. Só que, a partir da percepção dele na meteorologia, começou-se a ver que isso se repetia na matemática, por consequência na física, aí levou-se para a biologia, para a economia, para o comportamento, para a saúde, ou seja, para o mundo. E aí a gente pode ter várias reflexões sobre esse assunto, né? Porque
Ao transportar isso para as outras áreas, a gente começa a ter a percepção que tudo se comporta como um sistema, né? Então, a vida humana é um sistema, o nosso cérebro é um sistema, a sociedade é um sistema, o universo é um sistema, né? Então, nós temos sistemas dentro de sistemas, ou então sistemas interagindo com sistemas. A partir do momento que se lançou luz dessa percepção, né, de que a gente não consegue ter dados perfeitos, porque principalmente nesses cálculos, voltando à matemática, né, se é aquele cálculo infinito que vai gerando um número, como que eu vou dizer que eu tenho um número fechado, um número perfeito? Eu nunca vou ter. E aí, ao perceber que é impossível nos sistemas complexos ter dados perfeitos, o que automaticamente se detectou? Que é impossível prever os resultados, né? Que os resultados ficam imprevisíveis e, consequentemente, viram um caos. A gente não consegue prever, a gente perde o domínio de tudo. E esse domínio, ele se perde porque as variações, que no caso da matemática são em números, mas na nossa vida são em fatos, em reações, em interações com outras pessoas, em interações humanas, interações com o ambiente, interações com a meteorologia. Quando um sistema interage com o outro e, consequentemente, a gente tem dados que vão se entrelaçando, né, e vão gerando encadeamento de fatos, a gente começa a ter um futuro que pode ser fortemente impactado por algo pequeno aqui atrás. Aí que está o fantástico da história, que eu dei essa volta para vocês entenderem, né? Na prática, é uma coisa que eu já falei em outros episódios, que é a sua decisão, as suas ações, as suas reações, por menor que sejam, elas são capazes de mudar o mundo. Elas são capazes de impactar a vida de outra pessoa, elas são capazes de impactar a sociedade. Então, enquanto muitas pessoas pensam que somente pessoas famosas, grandes políticos ou grandes subidades, né, são capazes de determinar o futuro de um planeta, o futuro de um país, o futuro das pessoas, não, eles se enganam, porque as grandes mudanças, na verdade, são formadas por pequenas mudanças, pequenas variações que impactam esse resultado final. Eu posso dar aqui vários exemplos para vocês, para tentar tornar mais claro, né? Porque é algo assim, ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo complexo, principalmente para se explicar. Então, realmente é difícil explicar, mas eu vou tentar aqui com alguns exemplos tornar isso mais claro. Por exemplo, existia um arquiduque, o Franz Ferdinand, da Áustria, né, em 1914. Ele e sua esposa, eles foram assassinados em Sarajevo. E o assassinato deles gerou um monte de fatos, um monte de situações políticas, que culminou com a Primeira Guerra Mundial. Só que o que poucas pessoas sabem, e o que é curioso, é que o assassinato deles ocorreu por causa de uma mudança de rota totalmente acidental, né? Então, havia um plano de assassinar, mas que tinha falhado, né? Falhou, não deu certo e não ia ser mais realizado. Mas, posteriormente, o motorista desse arquiduque, ele fez um desvio errado. E ao fazer esse desvio errado, ele acabou parando na frente de um café onde um dos conspiradores, né, contra eles estava. E deu a grande chance para ele de fazer o que ele queria, que era matar os dois, né? E aí ele atirou, ou seja, um erro de rota do motorista causou a morte do arquiduque, que causou a Primeira Guerra Mundial. Percebe? Então, o que mudou o rumo da humanidade, o que gerou a Primeira Guerra Mundial,
Na prática, foi um engano do motorista ao errar um caminho, ao mudar de rua. Então percebe que não foi uma decisão política que causou esse impacto, mas foi uma pequena coisa que naquele momento parecia insignificante. Percebem? E assim, quando se fala que o bater da asa de uma borboleta na China pode se virar um furacão na América, não é impossível, é perfeitamente possível. Só que o que determina a teoria do caos não é que um fato vai diretamente causar outro. Não. Ele vai, dentro de um contexto, de uma teia, junto com outras variáveis, junto com outros fatos, aí sim impactar no resultado. Então, isso significa que uma borboleta, ao bater asa na China, ela pode, num pequeno campo ao redor dela, provocar um deslocamento de ar, que de repente, naquele momento, havia uma condição meteorológica ou de temperatura que arriscou que aquilo se transformasse num vento, ou, sabe, e aquilo vai... várias condições que envolvem aquilo, vários fatos, ou seja, a borboleta estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, e isso foi se propagando e amplificando e gerando fatos maiores e maiores e maiores até que vira um furacão. Isso é possível, mas é fácil e ocorre toda hora? Não, justamente por causa do caos. E o que é o caos dessa teoria? É que você tem muita coisa interagindo o tempo todo, a todo instante, e uma interferindo na outra. E isso faz com que se perca o controle e se perca a previsibilidade, né? E isso, na nossa vida, né, na nossa saúde, é fundamental e explica muita coisa. Algumas pessoas falam, poxa, fulano inexplicavelmente melhorou, ele foi curado, foi um milagre. Será? Veja bem, eu não estou entrando em méritos religiosos, nada disso, nem tenho como fazer isso. Mas sobre o olhar da teoria do caos, o que a gente pode inferir aí? Você pode ter uma pessoa com uma doença até grave, né, muito grave, que havia pouca expectativa de reversão, e de repente, sei lá, ela teve uma vontade de comer, sei lá, um bombom. E aí, já estou ruim mesmo, estou doente, vou satisfazer minha vontade, vou comer o bombom. Tá. Aí, ela pode ter comido o bombom no exato momento que a molécula tal da doença estava passando por um lugar junto com o anticorpo tal que sofreu a interferência do açúcar ou de outra substância presente do chocolate e conseguiu vencer aquela molécula. Percebe? Eu estou exemplificando com coisas assim, lógico, nem tudo é tão simples assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes não foi um milagre. Às vezes foi o bombom comido na hora certa, no local certo, da forma certa, da quantidade certa. E que gerou a cura ou a melhora. Da mesma forma com a piora. Então, eu vejo muitas pessoas falando, sei lá, virou um ônibus da estrada, matou X pessoas, eu já vi reportagens sobre isso, e, sei lá, matou 30 pessoas e 5 sobreviveram. A pessoa fala, graças a Deus, sobreviveram 5. Ok, não vou entrar no mérito de discutir, né, a intervenção divina, que pode ou não ter havido ali, porque cientificamente eu não vou falar nem que sim, nem que não. Mas por que acreditar que uma força divina salvou 5, mas deixou de salvar 30? Por quê? Será que não havia fatos e variáveis que deram um destino para a vida de umas pessoas e outro destino para a vida de outras, né? De repente,
a pessoa se virou para pegar uma bala do momento certo, na hora certa, e não atingiu, sei lá, a coluna dela ou a cabeça dela, ela conseguiu se salvar. E as outras estavam numa posição que não deu, sabe? Então, assim, a gente parando para fazer uma análise, a gente pode chegar a refletir sobre muito do que se diz ser um milagre, ou ser um azar, ou ser uma sorte, ou ser um destino. Será que são? Ou será que é o resultado da interação de várias pequenas coisas em determinado momento, de um determinado jeito, que deram aquele resultado? E um exercício que eu costumo passar, até em algumas aulas de neurociências, que nos faz refletir e exercitar o conhecimento, é justamente a gente fazer um retrospecto da nossa vida. A gente buscar entender o meio em que a gente vive, as reações, nos conhecer melhor a partir das coisas que vivenciamos. Então, só para se ter um exemplo, tá? Eu hoje trabalho na Universidade Federal Fluminense, ok. Para isso eu tive que fazer um concurso, certo? Mas, olha como foi uma cadeia aí. Eu vou contar aqui até de curiosidade e é mais pura verdade. Eu dava aula numa escola técnica de tecnologia. Passou aí 2 anos que eu dei aula para uma certa turma. Um aluno, por acaso, que eu não tinha tanto contato assim, um ex-aluno, ele encontrou minha rede social, puxou assunto, etc. Na época era até o Orkut. E mandou uma mensagem, porque ele soube que em Friburgo iria abrir a Universidade Federal Fluminense. Friburgo é a cidade onde eu morava. E falou, você podia fazer o concurso. Você é um bom professor e tal. Só que eu não tinha a menor habilitação para ser professor da universidade, como de fato, né? Mas eu falei, não sei, não vou ter chance. Mas, vou me inscrever, vou ver qual é. Fui lá, fiz o concurso, passei. Quando me chamaram para trabalhar, que eu tinha passado no concurso, eles fariam 3 tentativas, né? E como já era fim de ano, eles tinham que chamar as pessoas antes que virasse o ano, etc. O que aconteceu? Eles fizeram as 3 tentativas quase que seguidas por telefone. E minha casa tem 2 andares, eu estava no andar de cima e o telefone no de baixo. Chamaram a primeira vez, não atendi. Passou algum tempo, eu estava no andar de cima fazendo uma faxina, né, ajudando minha esposa a uma faxina que estava se aproximando o Natal e tal. E chamaram a segunda vez, eu não atendi. Chamaram a terceira vez e quando estava chamando a terceira vez, minha esposa, eu tô com um pouco de sede. Eu falei, você quer um suco? Eu vou lá embaixo pegar. Desci para pegar. E quando eu desci, o telefone estava lá chamando, eu atendi já quase que dos últimos toques. E aí foi a última chamada para eu ir trabalhar, convocando do concurso. A partir do momento que eu passei para a universidade, tive a oportunidade de me aprimorar, né, me especializar em neurociências, coisa que eu não tinha essa especialização, eu trabalhava com tecnologia. E a partir dessas especializações desenvolvi projetos e acabei fazendo este podcast. Então, olha, eu fiz um resumo aqui, lógico, teve muita coisa no meio do caminho. Se esse aluno não tivesse me encontrado da rede social, hoje não teria podcast. Hoje eu não teria milhares de pessoas me escutando. Eu não estaria na Universidade Federal Fluminense. Perceberam? Se minha esposa não tivesse sede, eu também não estaria com podcast, eu também não estaria na Universidade Federal Fluminense e muito provavelmente eu não seria especialista em neurociências. Então você vê que fatos pequenos que naquele momento eram completamente irrelevantes
se tornaram cruciais para eu ser quem eu sou hoje. Que foi a sede da minha esposa, né, um suco de laranja, foi um aluno me encontrar na rede social, e é isso. Então, enquanto a gente fica focado nas nossas grandes decisões, nos grandes fatos, nas pessoas importantes, nas chefias, nos presidentes, a gente esquece de olhar as coisas pequenas que juntas mudam o destino do mundo, mudam o nosso destino, mudam o destino da sociedade. E a mensagem que a gente pode tirar daí é justamente essa, sabe? Que as coisas mais rotineiras, as menores coisas que pra gente parecem mais insignificantes, são justamente aquelas que são capazes de mudar a nós mesmos, capazes de mudar os outros que estão ao nosso redor, capazes de mudar a sociedade e, quiçá, o próprio planeta. É um grande exercício de reflexão a gente começar a pensar com esse olhar, né? A gente mudar o foco. Eu acho que a partir disso muita coisa se tornou clara. Não é que a gente vai descartar a presença de um ser divino, de Deus, ou quem acredita em Deus, quem não acredita, quem acredita em outras forças. Eu não vou entrar nessa discussão, porque não é o objetivo, tá? Mas aqui o intuito não é desqualificar nada disso, mas apenas nos fazer refletir e ver, será que tudo é obra do acaso? Será que tudo é um querer ou não querer de Deus? Será que tudo é azar? Será que tudo é sorte? Sabe? Ou não? Ou a gente está com um foco um pouco errado, né? Uma boa parte disso é uma reação das interações entre as pequenas coisas cotidianas, entre nossas pequenas interações, e isso vai resultando, né? Vai modificando o futuro de todos, né? O meu bom dia de hoje pode pegar uma pessoa que está num processo depressivo e quase tirando a própria vida. De repente, um bom dia com um sorriso meu pode fazer com que aquele dia que ele iria se matar não ocorra. E aí eu posso ter salvado vida. E essa vida que eu salvei pode gerar coisas grandes no futuro. Ou seja, o meu bom dia pode resultar em grandes coisas lá na frente. Certo? Então, a grande reflexão é que a gente pode repensar muitas coisas, né? A gente pode ficar mais atento às pequenas coisas da vida, a gente pode ficar mais atento às interações humanas, né? E lógico, tem coisas que a gente não vai ter o controle. Tem coisas que são interações dos outros com a gente. E não só dos outros. Algumas coisas são interações da natureza conosco, do clima, de vários outros fatores. Mas a gente tem que pensar que a forma como a gente reage e a forma como a gente se comporta e as ações que a gente toma podem fazer total diferença na nossa vida, na vida daqueles que nos cercam e na vida de todo o planeta. Na escola da vida, você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. E nesse episódio eu falei sobre a teoria do caos. Não deixe de escrever pra gente, fazendo críticas, elogios, dando sugestões. Você pode fazer isso através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardo sua mensagem e conto com a colaboração de todos no compartilhamento desses episódios e do canal em suas redes sociais e com seus amigos.
Semana que vem tem mais um episódio, mais um assunto bastante interessante. Te aguardo. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.